O governo Donald Trump repete o erro da China ao politizar o combate à epidemia do novo coronavírus e perde meses que poderiam poupar muitas vidas. E o mesmo se pode dizer do governo Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O objetivo das autoridades sanitárias é retardar a transmissão da doença para evitar que um grande número de casos sobrecarregue os sistemas de saúde. Alguns países, como a Alemanha, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, aparentemente estão conseguindo. Depois de negar o óbvio durante semanas, o presidente Donald Trump anunciou hoje à tarde, em pronunciamento no Jardim da Casa Branca, a decretação de estado de emergência nacional por causa da epidemia do coronavírus, o que libera imediatamente 50 bilhões de dólares para combatê-la. Trump citou a entrevista dada pela manhã pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, apontando a Europa como o principal foco da epidemia hoje para defender a decisão de proibir a entrada nos Estados Unidos de pessoas vindas da Europa, com exceção do Reino Unido e da Irlanda, o que não faz muito sentido. Ao lado de seu comitê de crise, o presidente americano tentou negar a responsabilidade pela falta de kits de exame em quantidade suficiente. Trump disse que há 10 dias convocou os diretores da indústria farmacêutica americana para uma reunião na Casa Branca e prometeu que em breve, em 2 semanas, haverá 4 milhões de kits de exame e em seguida 5 milhões. Mas, insistindo no erro anterior, sugeriu que talvez não seja necessário examinar tanta gente. Um articulista da revista Foreign Affairs escreveu dias atrás que uma pandemia tem de ser atacada como um incêndio florestal, concentrando todos os esforços disponíveis para combater cada foco. O que Trump e o regime comunista chinês fizeram foi deixar a floresta pegar fogo e aí se vangloriar por terem combatido o incêndio em grande escala. O primeiro surto do novo coronavírus apareceu na cidade de Wuhan, na China, no início de dezembro. No primeiro momento, o regime comunista chinês tentou esconder a má notícia, inclusive por razões econômicas. Só em 31 de dezembro, a China comunicou o surto à Organização Mundial da Saúde. Em 3 de janeiro, a polícia chinesa interrogou e intimidou o médico Li Wenliang, acusando-o de fazer comentários falsos na internet e de divulgar boatos infundados e ilegais. Poucos dias depois, o médico apresentou sintomas da doença e morreu em 7 de fevereiro. Virou um herói nacional para os chineses que protestam contra a falta de liberdade de expressão. O regime passou a tratá-lo como um mártir e um herói do que chama de guerra popular contra o coronavírus. Hoje, a China tem menos de 10 novos casos e menos de 10 mortes por dia. Então, é fundamental buscar as lições para combater a doença. A Alemanha, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan tiveram sucesso no combate ao coronavírus, realizando exames em massa, isolando os doentes, rastreando quem teve contato com eles e atacando cada foco do novo coronavírus. Na Alemanha, há 3.675 casos e 7 mortes, o que daria uma letalidade de 0,2%, a mesma registrada em outros países para a faixa de até 49 anos. A OMS estima que a mortalidade média no mundo esteja ao redor de 13,5%, mas na Itália passa dos 6%, enquanto na Coreia do Sul é de 0,7%. O Brasil é muito mais parecido com a Itália do que com a Alemanha, a Coreia do Sul e Singapura. Hoje, Chipre, Dinamarca, Noruega e Polônia fecharam o país para estrangeiros. A República Tcheca e a Ucrânia já tinham tomado a mesma medida. Na China e na Itália, o número de mortes aumentou quando o número de casos cresceu tanto que superou a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Faltaram respiradores artificiais e equipamentos para entubar quem estava com pneumonia grave e falta de ar. Aí chegou a hora em que os médicos são obrigados a tomar a decisão que não querem tomar, escolher quem será tratado e quem terá de esperar. Na Itália, pacientes da doença do coronavírus chegaram a ser levados para centros cirúrgicos para serem entubados ou ligados a respiradores artificiais. O problema é que as outras doenças não pararam e tem mais gente precisando de cirurgia. Outra questão importante é o conceito de doença suave. A maioria das pessoas não está preocupada por causa da notícia de que 80% dos casos são suaves.
o novo coronavírus só seria uma ameaça real para idosos, sobretudo para quem tem mais de 85 anos. Mas, como notou um especialista do jornal The New York Times, a China considera casos suaves todos aqueles que não exigem intubação nem respiração artificial. Até casos de pneumonia que não exijam estes cuidados se enquadram no conceito de suave do regime comunista chinês. Em casos de pneumonia, quando a doença atinge o fígado ou outros órgãos do aparelho digestivo, pode deixar sequelas permanentes. Aqui no Brasil, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, proibiu todos os espetáculos de diversões públicas com efeito imediato. O estado de São Paulo vai suspender gradualmente as aulas que no Rio de Janeiro já estão suspensas. Mas há uma diferença fundamental entre a orientação dada pelas autoridades brasileiras e o que está sendo feito na China. Aqui, a indicação é só procurar o sistema de saúde quando aparecerem sintomas mais graves, como falta de ar. Se for apenas febre, uma tosse seca, a orientação é esperar. Na China, diante dos primeiros sintomas, as pessoas são orientadas a procurar as chamadas clínicas da febre para medir a temperatura e realizar o exame para saber se tem a doença. O resultado é que a doença começa a ser tratada desde o início, antes que apareçam complicações mais graves. Um paciente sem maiores problemas se recupera em 14 dias. Quem precisa de respiração artificial se cura em 3 a 5 semanas, aumentando a pressão sobre o sistema de saúde. Lave bem as mãos com água fria e quente, evite multidões, use o álcool gel e mantenha a distância na medida do possível. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.